O conceito moderno de sexo, prazer, privacidade, consentimento, versus a visão medieval, pecado, tabu, procriação. No mundo em que vivemos hoje, o sexo é, em sua maioria, uma questão de intimidade e prazer. A nossa sociedade, embora ainda tenha seus tabus, entende o sexo como um ato consensual, privado e uma parte fundamental da vida adulta, seja para a procriação ou, e principalmente, para a conexão e o prazer entre parceiros. A intimidade é um valor. A liberdade de escolha é um direito. E a privacidade de um casal é algo que esperamos e defendemos. Agora, pare e imagine um mundo onde essa visão não existe. Onde o ato sexual não é sobre prazer, mas sobre dever. Onde não é sobre intimidade, mas sobre pecado. Onde não é sobre consentimento mútuo entre iguais, mas sobre hierarquia e obrigação. Este não é um cenário de filme de terror, mas a realidade nua e crua da Idade Média. A sexualidade medieval era um universo de contradições, medos e regras que a tornavam, para nossos olhos, algo bizarro, assustador e totalmente desprovido de romance. Não havia espaço para a liberdade sexual, pois a vida era rigidamente controlada pela Igreja e pelas normas sociais. O sexo era visto principalmente como uma ferramenta para a procriação, um mal necessário para a continuidade da humanidade. O prazer era um tabu, uma tentação diabólica que deveria ser evitada, ou, no mínimo, tolerada em silêncio. Neste vídeo, vamos mergulhar nas práticas sexuais mais bizarras da Idade Média, desvendando os mitos e revelando as verdades sobre como a moral, a religião, a higiene e a falta de privacidade moldavam a vida sexual das pessoas. Você vai descobrir os motivos por trás das proibições mais estranhas, entender o que era considerado um ato sexual pecaminoso e, no final, agradecer por viver em um mundo com mais liberdade e, principalmente, com mais dignidade. Sua visão sobre a intimidade e a sexualidade nunca mais será a mesma depois de conhecer os segredos mais íntimos e chocantes do passado. A sombra da Igreja. Como a Igreja Católica regulava a sexualidade, criando um código de moralidade e punições para práticas pecaminosas. Na Idade Média, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa. Era o principal pilar da sociedade, a fonte suprema de lei, moralidade e ordem. Ela ditava o calendário, a economia e, de forma mais íntima, a vida privada das pessoas, especialmente no que diz respeito à sexualidade. O sexo não era visto como um ato natural de prazer, mas sim como uma atividade perigosa, cheia de tentações e intrinsecamente ligada ao pecado original. Era um mal necessário, cuja única justificativa aceitável era a procriação. Para garantir que o ato sexual estivesse a serviço de Deus e não do diabo, a Igreja impôs uma série de regras rígidas e bizarras que controlavam a vida íntima dos fiéis. O sexo era proibido em dias específicos, que somavam uma parcela considerável do ano. A lista era longa, todos os domingos, todas as sextas-feiras, em memória da crucificação de Cristo, durante os 40 dias da Quaresma, durante o Adventus e em diversas festas religiosas. Estima-se que, em alguns períodos, as proibições somavam mais de um terço do ano. Quebrar essas regras era considerado um pecado grave. Além do calendário, a Igreja também regulava as práticas sexuais. A única posição sexual permitida e considerada natural era a posição missionária, pois era a mais diretamente associada à procriação. Qualquer outra posição, que não fosse para este propósito, era rotulada como sodomia e considerada uma perversão.
Essa proibição não se aplicava apenas a atos homossexuais, mas a qualquer prática que a Igreja considerasse não natural, incluindo sexo oral ou anal. O controle era tão rigoroso que os fiéis eram obrigados a confessar esses pecados. Existiam livros conhecidos como penitenciais, que os padres usavam para determinar a gravidade do pecado e a penitência adequada. Essas penitências podiam variar de jejuns prolongados e rezas a multas e punições físicas. A vida sexual era, portanto, uma fonte constante de culpa e medo, com o ato mais íntimo da vida humana sendo constantemente monitorado e julgado por uma autoridade externa. Essa vigilância implacável transformou o sexo de um ato de amor e prazer em uma obrigação moral, cercada por regras e penitências. A realidade do casamento. O casamento como um contrato econômico e social, e a ausência de intimidade e escolha romântica. Em nossa sociedade, o casamento é, idealmente, o ápice do amor romântico. É uma escolha mútua baseada na paixão, na amizade e na promessa de construir uma vida a dois, compartilhando a intimidade e a busca pela felicidade. Essa visão, no entanto, é um conceito moderno que seria completamente estranho para a maioria das pessoas da Idade Média. Naquele tempo, o casamento era, em sua essência, um contrato. Ele não era uma união de corações, mas uma aliança estratégica, tanto para a nobreza quanto para a população comum. Para os nobres, o casamento era uma ferramenta crucial para consolidar poder, garantir a sucessão de terras e forjar alianças políticas. Era comum que casamentos fossem arranjados na infância, com as crianças sendo prometidas a parceiros que nunca tinham visto. O amor, se viesse, era um bônus inesperado, não a base da união. A fidelidade, muitas vezes, era exigida apenas da mulher, enquanto o homem tinha mais liberdade de ação. Para os camponeses e a população urbana, o casamento era uma necessidade prática. Ele era a forma de garantir a continuidade da família, unir forças e dividir o trabalho de forma mais eficiente. Um casal de camponeses se unia para cultivar a terra e cuidar dos animais. Uma jovem artesã se casava com um jornaleiro para ajudar a manter a oficina. O objetivo não era encontrar uma alma gêmea, mas sim um parceiro para a sobrevivência diária. A intimidade, nesse contexto, era muitas vezes mais uma obrigação para a procriação do que um ato de prazer e conexão emocional. A consumação do casamento era um ponto-chave, pois era o que o tornava legalmente válido aos olhos da Igreja e da sociedade. O ato sexual não era necessariamente uma expressão de desejo ou paixão, mas a prova de que o contrato havia sido cumprido. A falta de escolha romântica, a natureza transacional do matrimônio e a expectativa de que o sexo serviria apenas à procriação tornavam as relações conjugais algo muito diferente do que idealizamos hoje. Era um mundo onde a intimidade era fria, calculada e, em muitos casos, desprovida de amor. A higiene e o sexo. A falta de higiene pessoal e sanitária e como isso afetava a vida sexual e a propagação de doenças. Se hoje em dia a higiene pessoal é um pré-requisito básico para a intimidade, na Idade Média, ela era um luxo praticamente inexistente. A nossa visão de um quarto limpo, lençóis cheirosos e corpos bem cuidados é um contraste assustador com a realidade da vida medieval, onde a sujeira e a falta de saneamento afetavam cada aspecto da existência, inclusive o mais íntimo. A maioria das pessoas vivia em condições de higiene extremamente precárias. A água limpa e corrente era um recurso escasso, e o banho não era uma prática regular, como é hoje. As pessoas lavavam-se raramente, e quando o faziam, era de forma superficial. O uso de sabão, quando existia, era caro e de baixa qualidade. O resultado era um acúmulo de sujeira, suor e odores corporais que nós, com nossos padrões modernos, acharíamos insuportáveis.
A falta de saneamento era ainda mais assustadora. Latrinas eram comunais e rudimentares, e o lixo e os dejetos humanos eram frequentemente jogados nas ruas das cidades. Essa insalubridade criava um ambiente perfeito para a proliferação de doenças e, mais visivelmente, de parasitas. Piolhos, pulgas e percevejos eram companheiros constantes infestando roupas, camas e corpos. O contato íntimo nesse cenário era um ato físico e sensorial totalmente diferente do que conhecemos, e a troca de parasitas era uma consequência inevitável. Essa falta de higiene também contribuía diretamente para a propagação de doenças. Embora a sífilis tenha se tornado uma pandemia na Europa após o final da Idade Média, outras doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, já existiam. A falta de conhecimento sobre germes, prevenção e tratamento fazia com que essas doenças se espalhassem rapidamente. A intimidade, portanto, não era apenas um ato de união, mas um risco à saúde, uma aposta contra a doença e a infecção. O ato sexual, longe de ser um momento romântico e limpo, era um evento cru, muitas vezes desconfortável e repleto das realidades brutais de um mundo sem saneamento. O cheiro, a sujeira e a presença de parasitas eram elementos inerentes a esse ato. Em um mundo onde o corpo era uma fonte de pecado, sua condição insalubre só reforçava a ideia de que a carne era fraca e a vida suja. Posições e dias proibidos. As proibições específicas da Igreja sobre certas posições sexuais e períodos do ano. Para a Igreja Católica medieval, o sexo era um campo de batalha entre a carne e o espírito. Conforme já vimos, a única finalidade aceitável para o ato era a procriação. E por isso, o prazer era visto com desconfiança. Mas a regulação da vida sexual ia além do propósito do ato. Ela controlava o quando e o como ele poderia ocorrer, criando um conjunto de regras que hoje nos parecem completamente bizarras e arbitrárias. A primeira e mais óbvia proibição era o calendário. A Igreja declarou que o sexo era proibido em todos os dias de jejum e penitência, o que incluía todos os domingos, considerados dias sagrados para o descanso e a adoração. Todas as sextas-feiras, em memória da crucificação de Cristo. Todo o período da Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. Todo o período do Advento, as 4 semanas antes do Natal. Os dias de diversas festas religiosas importantes. Somando tudo, as proibições podiam chegar a mais de 150 dias por ano. A vida sexual de um casal era, na prática, regulamentada pelo calendário religioso, transformando a intimidade em uma atividade sazonal. A segunda grande proibição era sobre as posições sexuais. Como o objetivo era a procriação, a única posição considerada legítima e natural era a que hoje conhecemos como posição missionária. As outras, principalmente as que não pareciam conduzir diretamente à concepção ou que se assemelhavam a atos de animais, eram estritamente condenadas. Qualquer ato que fosse percebido como desviante era rotulado como sodomia e era considerado um pecado grave. A Igreja condenava o sexo oral, anal e qualquer prática que fosse vista como um ato de luxúria pura, ou seja, o prazer pelo prazer. Essa obsessão pelo controle era tão intrusiva que nos manuais de confissão da época, os padres eram instruídos a fazer perguntas extremamente detalhadas e diretas sobre as práticas sexuais de seus fiéis. A confissão se tornava, assim, um tipo de interrogatório sobre a vida íntima das pessoas, expondo seus desejos mais privados ao escrutínio da autoridade religiosa. Esse nível de controle transformou o sexo de um ato de amor e desejo em uma performance de dever moral, cercada por culpa e medo, onde a busca pelo prazer era uma tentação a ser evitada a todo custo. Controle de natalidade e remédios. Os métodos de contracepção e aborto bizarros, perigosos e totalmente ineficazes da época,
Em um mundo onde o sexo era um dever para a procriação e o prazer era um pecado, o controle de natalidade era visto como um crime contra Deus e a natureza. A Igreja condenava qualquer tentativa de impedir a vida, e com a total ausência de conhecimento científico, a população recorria a métodos desesperados, bizarros e, em sua maioria, completamente ineficazes. Apesar da condenação religiosa e do risco de punição, a preocupação com a pobreza e o fardo de mais bocas para alimentar levava as pessoas a buscar formas de contracepção e aborto. Os métodos passados de boca em boca através de curandeiras e parteiras eram uma mistura de superstição, folclore e receitas de perigoso amadorismo. Para evitar a concepção, o que se usava eram remédios folclóricos, como a crença de que amuletos e talismãs podiam ter poderes mágicos. As mulheres poderiam carregar amuletos feitos de testículos de doninha, ossos de animais ou ervas. Outras receitas envolviam a ingestão de chás feitos de ervas variadas ou beber urina de mula, em uma tentativa fútil de impedir a gravidez. A ideia de barreira física, como a camisinha, era inexistente, embora relatos apontem para tentativas primitivas e ineficazes, como o uso de bexigas de animais. Os métodos abortivos eram ainda mais brutais e arriscados, muitas vezes resultando na morte da mulher. As receitas incluíam a ingestão de chás feitos com ervas tóxicas, como a arruda e a poejo, que eram conhecidas por induzir o aborto, mas que também podiam causar hemorragias e envenenamento fatal. Além disso, a violência física era um método comum e desesperador, onde as mulheres aplicavam pressão sobre o abdômen ou tentavam usar ferramentas para interromper a gravidez. Essas práticas bizarras e perigosas eram um reflexo do desespero e da ignorância médica da época. Sem o conhecimento de anatomia, hormônios ou a forma correta de evitar a concepção, a vida sexual e a maternidade eram uma aposta constante e de alto risco. A busca por autonomia sobre o próprio corpo era uma luta solitária, travada com métodos que eram mais letais do que eficazes. O resultado era uma vida de incerteza, com a constante ameaça de gravidez indesejada e o perigo de morte por tentar evitá-la. A falta de privacidade. O cotidiano de camas compartilhadas e casas de um único cômodo, e como a intimidade era praticamente impossível. Se você acha que a falta de privacidade é um problema moderno, com a exposição nas redes sociais, imagine um mundo onde a própria ideia de ter um momento a sós com seu parceiro simplesmente não existia. Para a esmagadora maioria da população medieval, a privacidade era um conceito alienígena, e isso afetava de forma brutal o mais íntimo dos atos, o sexual. Para os camponeses e os habitantes mais pobres das cidades, a casa era uma única sala. Não havia divisões, portas ou paredes para separar o quarto da cozinha, da sala de estar ou do espaço de trabalho. Tudo acontecia no mesmo lugar. A refeição, a conversa, o trabalho e, claro, o sono eram atividades compartilhadas por toda a família e, muitas vezes, por agregados, como servos ou convidados de passagem. A cama, em particular, era o epicentro dessa falta de privacidade. Ela não era um santuário pessoal para um casal. Pelo contrário, era um espaço comunitário. Era comum que a mesma cama fosse compartilhada por pais, filhos, avós e até mesmo por visitantes. Era uma questão de necessidade, já que as casas eram pequenas e o calor do corpo era essencial para sobreviver às noites frias. A intimidade nesse cenário era um desafio logístico e moral. Um casal não podia simplesmente se isolar. Qualquer ato íntimo ocorria sob o olhar, a audição e muitas vezes na presença física de outras pessoas. Isso forçava o sexo a ser um evento rápido, discreto e silencioso, desprovido de qualquer romance ou prelúdio. A paixão e a intimidade, que a privacidade permite, eram luxos inatingíveis. O ato se tornava, mais uma vez, um dever cumprido às pressas e sob a vigilância não dita de outros,
reforçando a visão de que era uma obrigação procriativa e não uma expressão de desejo. A própria arquitetura da vida medieval, com seus espaços compartilhados, era uma barreira física para a intimidade, fazendo com que o ato sexual fosse o oposto do que imaginamos hoje. Não era um segredo a ser compartilhado por dois, mas uma realidade que não podia ser escondida de ninguém. A lenda do cinto de castidade e outros mitos. A realidade por trás do mito e o controle feminino na Idade Média. Quando pensamos no controle da sexualidade feminina na Idade Média, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a do cinto de castidade, uma espécie de armadura de ferro que os maridos colocavam em suas esposas para evitar a infidelidade enquanto estavam fora em viagens ou nas cruzadas. Essa imagem é popularizada em filmes, séries e livros. Mas aqui está a verdade chocante. O cinto de castidade, como um instrumento físico amplamente utilizado, é um mito. Não há evidências históricas concretas de que essa ferramenta de tortura e controle tenha sido comum na época. A história dos cintos de castidade é, em grande parte, uma invenção posterior, do Renascimento em diante, usada como uma forma satírica de criticar a possessividade masculina. Os poucos exemplares que existem hoje em museus são, na maioria, falsificações ou criações para o mercado do século XIX. A lenda, no entanto, é um retrato perfeito do medo e da obsessão que os homens medievais tinham em relação à castidade de suas esposas. E embora a ferramenta física fosse um mito, o controle da sexualidade feminina era uma realidade brutal. As mulheres medievais estavam, de fato, presas por um cinto de castidade metafórico, imposto por uma sociedade patriarcal. Pela religião e pela lei, o papel da mulher era ser subserviente ao seu pai e depois ao seu marido. A honra da família estava diretamente ligada à sua castidade e pureza. A Igreja reforçava essa visão, exaltando a figura da Virgem Maria e condenando a sexualidade feminina como algo perigoso e pecaminoso fora do casamento. A mulher que fosse pega em adultério poderia enfrentar punições severas, que variavam de castigos físicos a serem publicamente humilhadas. A lei era muito mais branda para os homens adúlteros. O controle não vinha de uma peça de metal, mas da ameaça de desgraça social, de violência e de pobreza. A sexualidade feminina era vista como uma propriedade que o pai transferia para o marido. As mulheres eram educadas desde cedo para serem modestas, obedientes e para cumprirem seu dever de procriar dentro do casamento. A verdadeira prisão para a mulher medieval não era um cinto de metal, mas uma rede de costumes, leis e crenças que a mantinham sob o controle total do poder masculino, negando-lhe autonomia sobre seu próprio corpo e seus desejos. O contraste entre a moralidade sexual medieval e a liberdade sexual moderna, e o quanto a vida naquela época era controlada e restrita. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas práticas sexuais mais bizarras da Idade Média. Se você nos acompanhou até aqui, sua visão sobre intimidade, casamento e privacidade nunca mais será a mesma. O que descobrimos é que o sexo, longe de ser um ato de prazer e conexão, era uma complexa teia de deveres religiosos, obrigações sociais e medos da sujeira e da doença. A intimidade, como a conhecemos hoje, um ato de amor, consentimento, liberdade e privacidade, é, na verdade, uma das maiores e mais recentes invenções da modernidade. A dignidade de poder fechar a porta do seu quarto, a segurança de saber sobre seu próprio corpo e o direito de escolher com quem se casar são privilégios que a maioria da humanidade, por séculos, não teve. As práticas sexuais bizarras da Idade Média não eram bizarras para eles. Eram a realidade de uma vida sem as liberdades que nós damos como garantidas. E aí, essa viagem no tempo te fez valorizar sua intimidade e liberdade? Se você curtiu essa dose de choque histórico e quer desvendar mais segredos da vida medieval,
Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que mais te surpreendeu e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!